Olá, meus irmãos em Cristo, meus amados leitores da Bíblia, aos amantes dos livros e aos meus colegas filósofos que porventura entraram nesse vídeo por curiosidade. Mas o tema de hoje é cremação, sepultamento. Qual a Bíblia indica? Mas antes que nós possamos entrar neste vídeo, eu convido você que apareceu aqui, veio por curiosidade, a se inscrever no nosso canal. Nosso canal tem livros, bíblias, perguntas intrigantes, perguntas filosóficas, questões filosóficas e livros e outros assuntos também. Então se inscreva bem aqui, aperte nesse botão, você já está inscrito no canal e aí você vai ter vídeos desses 4 tipos, tá bom? Então vamos lá. Cremar ou enterrar? Bem, a Bíblia, ela não nos dá uma posição clara sobre o assunto. Você vai ter que tirar suas próprias conclusões. Você que vai decidir, naquele momento mais triste, naquele momento mais difícil de uma cremação ou da morte, a gente ainda vai ter que decidir se crema ou se sepulta. No meu caso, eu prefiro sempre o sepultamento por uma questão de tradição. Simplesmente por uma questão de tradição, né? Mas cada um decide o que quer. Agora vamos para as bases bíblicas e as faltas de base bíblica também, né? Então nós temos o primeiro versículo é Gênesis 3,19. Vamos ler lá Gênesis 3,19, que diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui Deus está dando a entender que o homem voltaria ao pó através do sepultamento, né? Mas também vamos ler 1 Samuel 31, que é o outro lado. 1 Samuel 31. 1 Samuel 31, a partir do versículo 11. 1 Samuel 31, 11. E diz assim: então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabe, e jejuaram 7 dias. Então, aqui nós temos um caso que eles pegaram os ossos de Saul e dos filhos e queimaram, eles cremaram, incendiaram os corpos e tudo mais. E Deus não falou nada. Deus não julgou isso como um ato impensado ou como um ato de pecado, tá? Então eles fizeram e não dá a entender que eles não pecaram, eles não erraram. Deus não o chamou a atenção, tá? Agora, se nós formos dar uma olhada na Bíblia, nos costumes judaicos, porque a tradição judaica era enterrar. A tradição judaica era enterrar. Se nós formos dar uma olhada, Abraão foi sepultado. Ele não foi cremado, ele foi sepultado. Então, Gênesis 15:15 vai nos mostrar isso, que ele foi sepultado. Sara foi sepultada. Gênesis 23, 1 a 4 vai mostrar que Abraão arranjou um campo, uma parte de uma terra para fazer o sepultamento dela. Na realidade, se eu não estou bem certo, aquele, se não estou enganado, é campo de Macpela que ele comprou. Aí depois eles foram todos sepultados ali, toda a geração dos 4, né? Pelo menos dos 4 que a Bíblia fala, se eu não estou enganado, mas isso não é assunto. Então vamos lá. Jacó, Gênesis 50,
capítulo 50, versículo 7 e 14, foi sepultado. Só que aqui tem um detalhe. Jacó, ele foi embalsamado. Ele foi embalsamado, que era um costume egípcio, costume pagão. Mas Deus também, não falou nada. Deus não ficou irado. Deus não disse que era pecado. Deus não disse que era para eles fazerem. Então Deus se calou. Ou seja, quando Deus se cala, é porque nós temos que entender que pode ou não pode. Nós é que vamos decidir, né? Nós é que vamos decidir. E José também passou por uma espécie de embalsamento. Claro, Jacó foi embalsamado, depois sepultado. José passou muito tempo com os seus ossos, até que eles pegaram os seus ossos e levaram para Moisés, né? Como diz em Josué 24, 32. Provavelmente ficou num sarcófago e foi levado para a terra prometida, como ele figura nos heróis da fé, por causa desse ato dele, que não queria que fosse enterrado no Egito. O caso de Moisés, do próprio Deus, né, numa linguagem figurada, Deus o sepultou. Deus não o queimou, Deus não o incinerou, né? Deuteronômio 34, 5 e 6, Jesus foi sepultado. Então perceba que pela tradição todos foram sepultados, né? Todos foram sepultados. Mano, então está dizendo que não, depois a gente vai fazer o fechamento. Mas a tradição judaica era que fosse sepultado. Então, por essa tradição, eu prefiro o sepultamento. Eu não prefiro a cremação, né? A cremação era de outros povos, era uma tradição de outros povos, não de Israel. Mas Deus, em lugar nenhum da Bíblia, condena a cremação. Se nós formos dar uma olhada, uma outra coisa relacionada a isso também, que as pessoas se perguntam muito, é como será o nosso corpo? Como será o nosso corpo lá na eternidade? Porque tem muita gente que se preocupa, eu não vou queimar meu corpo porque vai danificar, vai fazer não sei o quê. Ora, mas a terra também vai danificar. Os bichos vão comer, não adianta, né? Os bichos, depois de 3 dias os bichos começam a atacar. Eu fui fazer a cirurgia no meu olho, aí colocaram uma lente dentro do meu olho, né? Aí eu perguntei do médico qual é a validade disso aí. Até a morte mais 3 dias. Não entendi o que ele tinha dito. Depois eu fui entender que depois de 3 dias os bichos eles vêm para comer os corpos, né? Então, 1 Coríntios 15, 41 a 44, vamos dar uma olhada lá, que eu quero falar sobre isso, que as pessoas, ainda dentro dessa questão do corpo, né? Se crema, se não crema, se vai ser reconhecido ou não vai ser reconhecido. 1 Coríntios 15, que eu considero um dos capítulos do corpo, o capítulo da essência dos corpos, eu considero. Então ele vai falar aqui, a partir do versículo 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, quando Paulo escreveu aqui, as pessoas estavam acreditando que não haveria ressurreição, né? Só para a gente entender o contexto. Mas, traduzindo o que Paulo quis dizer, é o seguinte: todo mundo tem corpo. Existem os corpos terrenos e os corpos espirituais. Então, não devemos nos preocupar se vai ser cremado, se vai ser queimado, se vai ser esbagaçado, sei lá o quê. Porque todos nós podemos morrer de qualquer jeito, né? Nós podemos morrer de qualquer jeito, tantas coisas. O fato é que isso não implica em nada, a questão do corpo em si, como ele vai ser
deteriorado, porque nós teremos um novo corpo espiritual. É isso que Paulo está dizendo aqui em Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Nós teremos um corpo glorificado, nós teremos um corpo transformado. Mas, se eu vou ter um corpo transformado, um corpo glorificado, então, mas antes da gente passar para isso, a Bíblia fala, vamos lá, vamos ler Apocalipse 20, 13. Apocalipse 20, 13. Aqui tudo é na Bíblia, tá? 23 diz assim: deu mal aos mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, aqui está dizendo que para onde nós morrermos, onde nós estivermos, então, as pessoas que não foram nem sepultadas, e as pessoas que não foram cremadas, as pessoas que morreram afogadas no mar, no rio, nos riachos, tudo isso vai ser trazido à tona, né? O além, a Bíblia usa o além, tudo onde estiver, não interessa, né? Segundo algumas histórias, não sei nem se é verdade, precisaria ter consultado isso, mas na Inquisição, quando se matava os cristãos, disse que algumas pessoas, ou foi algum imperador, eles queimavam e sopravam as cinzas e diziam: desaparece, cristão, desaparece. Ora, desaparece realmente, mas aquelas cinzas, elas serão trazidas a algum lugar. Se for de um servo de Deus, de um santo de Deus, ele vai receber, ele vai ser transformado num corpo, onde ele estiver, não interessa. A soberania de Deus e o poder de Deus acobertam tudo isso aí e abarcam tudo isso aí. Isso é uma coisa que nós não devemos se preocupar, uma coisa muito boba até, tá? Então, sim, aí como é que vai ficar os nossos corpos? Se eu for cremado, como é que eu vou ficar com o meu corpo? Ora, se for cremado, sepultado, repito, em qualquer estado que o nosso corpo vier a falecer, vier a partir, ele receberá. Então, eu não vou mudar a minha, claro que lá na eternidade eu não vou ter óculos, mas essa minha aparência, ela vai praticamente continuar. Quando eu morrer, os meus irmãos vão me ver, quem me conhece, quem está me vendo esse vídeo, vai me ver lá, vai me reconhecer. Ah, mas teve um irmão que morreu sem braço. Lá ele vai ter o outro braço. Morreu sem a perna, morreu sem um olho. Lá ele vai ter. Porque lá vai ter o quê? Estou falando de pessoas que serão ressuscitadas num corpo glorificado. Porque o corpo dos ímpios a Bíblia não fala. Mas o corpo do santo diz que vai ser um corpo glorificado. Se vai ser um corpo glorificado, vai ser um corpo perfeito. Então, quem não tem braço, vai ter um braço lá. Quem não tem perna, vai ter uma perna lá. Porque é um corpo glorificado, um corpo perfeito, né? E aí, base bíblica para dizer que nós seremos reconhecidos. O caso de Lucas, né? Que, se eu não estou enganado, não anotei aqui, mas é 16, se eu estou enganado, 15 a 16, que Abraão reconhece os ricos, eles se reconhecem. Eles se sabe quem é quem. Ou seja, eles estavam com a mesma aparência, só que um corpo glorificado. Então, por exemplo, eu vou traduzir para você o que é um corpo glorificado. Você está me olhando nesse vídeo, esse vídeo não tem uma resolução excelente, e nem a iluminação aqui está ruim, mas no corpo glorificado é só você ver alguém que passou por uma plástica, tá? Alguém que passou por uma plástica. Estou tentando traduzir aqui mais ou menos para você o que é um corpo glorificado. Então, se eu fizer uma plástica aqui, colocar toda a iluminação boa aqui, tal, ficar... Aí você eleve isso a milésima potência. Aí você vai entender o que é um corpo glorificado. Ou seja, se eu já sou bonito, eu vou ficar muito mais bonito ainda num corpo glorificado, perfeito, espiritual. Tá? E outra coisa foi Jesus que foi reconhecido. Jesus já estava, após a ressurreição, ele estava já no corpo glorificado. Perfeito. Né? Ah, mas tem lugar que não reconheceram ele. E isso eu vou falar no outro vídeo. Mas não é por causa do corpo glorificado, não. Tá? Ah, mas não sei quem ali não reconheceu Jesus, ali não reconheceu Jesus. Mas não é por causa do corpo glorificado. Isso eu vou explicar num outro vídeo,
que isso foi algo assim tremendo que me causava muita confusão na minha mente. E eu tive que ir atrás de respostas, tá? Então não é por isso, mas reconheceram Jesus. Reconheceram Jesus em boa parte onde ele estava, reconheceram Jesus, tá? Então, cremar ou enterrar, você escolhe, você decide, né? Cada um podemos ter a nossa própria opinião. O que está acontecendo hoje é que a cremação ela tá crescendo muito, até por uma questão de informação mesmo, porque criou-se um mito de que cremar é muito mais dinheiro, gasta-se muito mais dinheiro, e não é verdade. Já foi comprovado, inclusive acabei de ler uma reportagem na revista Exame, que é muito mais barato cremar do que enterrar. Então as pessoas ainda acreditam que vai sofrer alguma coisa, né? Os espíritos talvez acreditem em outra coisa, os católicos têm medo, aquelas coisas todas. Mas a Bíblia não condena a cremação. Se condena, deixe nos comentários e vamos avançar neste assunto. Que Deus abençoe. Deixe nos comentários as bases bíblicas. Que Deus abençoe a todos. Tchau!